Olá, tudo bem? Meu nome é Gustavo Cobra e eu sou um especialista em mudança de modelo mental, mudança de mindset, ou seja, mudança da forma de pensar. Se a gente muda a nossa forma de pensar, a gente muda nosso resultado, nosso comportamento e sim a gente consegue ter mais sucesso na vida. Bom, eu nunca pensei que eu fosse fazer isso, nunca pensei que fosse me aprofundar nesse tema e eu tive que me aprofundar nesse tema pelas dificuldades que eu encontrei na minha vida, principalmente nas dificuldades de obter sucesso, ganhar mais dinheiro e tudo mais. E aí, por causa disso, eu fui estudar algumas terapias e algumas formas de vencer esses modelos mentais limitantes ou essas crenças limitantes. Eu usei várias ferramentas, mas especificamente hoje eu quero falar com você que tem medo de falar em público. Isso mesmo, medo de falar em público. Então, normalmente, quem tem medo de falar em público sofre com aquele receio de não ser aceito, de não pertencer ao grupo, de passar uma vergonha muito grande na frente das pessoas, de sentir aquele sintoma de dar branco lá na frente, não lembrar o que tinha que falar, embaralhar os pensamentos, sentir taquicardia, suar a mão, sudorese, dor de barriga, insônia, nervosismo, ansiedade, enfim, vários sintomas interessantes no sentido emocional para a gente poder entender como acontece, o que acontece no corpo. Então, muitas pessoas, eu atendo muitas pessoas e acabei atendendo muitas pessoas meio que sem querer por causa dessa questão do medo de falar em público. Como eu estava usando para mim e estava funcionando em mim as técnicas, que não era para o medo de falar em público, mas era para crença limitante, eu falei, por que não transferir para quem tem medo de falar em público, já que eu sou palestrante, sou treinador, talvez funcione. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte, muitas pessoas focam no nível de capacidades, ou seja, se você imaginar que tem uma pirâmide aqui na frente, você tem lá comportamentos, você tem lá capacidades, você tem crenças e valores, você tem o nível identidade lá em cima, né, que é a parte mais da missão, e visão de futuro. A gente às vezes foca no nível de capacidades ou de comportamentos para conseguir algo novo. Então, por exemplo, você quer falar melhor em público, você tem dificuldade de fazer reuniões, você tem dificuldade de falar com mais de 2 pessoas, você talvez tenha dificuldade de gravar um vídeo. Muita gente fala, você precisa aparecer, grava vídeo para o YouTube, grava stories e você tem vergonha, você não consegue fazer. Então, primeiro ponto, é natural você sentir vergonha, você sentir medo, porque todos nós queremos pertencer. Esse é um instinto que fez com que nós, seres humanos, sobrevivêssemos e pudéssemos perpetuar a espécie. Então, o pertencimento é muito forte. Por que pertencimento, Gustavo? Porque se eu for lá na frente e as pessoas não gostarem de mim, teoricamente eu não vou pertencer àquele grupo. Então, eu fico com muita tensão, fico muito nervoso, isso atrapalha demais. Tem um pensamento que eu gosto muito, que ele não é tão simples de fazer enquanto a gente está ali na frente, que é eu lembrar que eu não estou ali na frente por minha causa. Eu não estou fazendo uma apresentação, não estou gravando um vídeo para que eu apareça, para que eu tenha sucesso. Eu estou pensando na transformação que eu vou gerar nas pessoas que estão assistindo aquele vídeo, aquela palestra, treinamento, reunião, o que quer que seja. Isso ajuda você e eu a pensarmos em sermos menos egoístas e, portanto, fica mais leve. Porque quando a gente fica pensando na gente, eu fui bem, eu não fui bem, eu falei certo, falei errado, fica muito mais pesado. Esse é um ponto. Mas outro ponto é, voltando aqui, a questão das crenças e valores. Então você pode sim fazer um treinamento longo de oratória, você pode buscar vários treinamentos muito bons de oratória. Eu sou instrutor de treinamentos de oratória, de comunicação há muitos anos. Só que demora mais tempo. Por quê? Se eu estou falando com a parte de capacidades e comportamentos, eu estou lidando com uma parte racional do meu cérebro. A neurociência explica isso muito bem. Então, a parte racional do meu cérebro é a parte mais lenta do meu cérebro. Então, você imagina, você está lidando com a parte emocional que é muito mais rápida, lutando e competindo com a parte mais lenta que é a racional. Porque quando você vai lá para frente fazer uma apresentação, seja num vídeo ou numa reunião, você está se expondo e o seu cérebro emocional vai te dizer, sai daí que você está correndo perigo. Você está correndo perigo de sofrer julgamentos, sei lá, bullying, rejeição. Então tudo isso faz com que você entenda que aquele momento é perigoso. E a sua mente de sobrevivência, ela é muito mais rápida que a sua mente racional. Então,
5 vezes mais rápida, no mínimo, do que a sua mente racional. Então, o que acontece? Para você conseguir vencer o seu medo de falar em público, fazendo um curso de oratória, ele precisa ser muito longo, porque na medida que você vai se apresentando, na medida que você vai fazendo mais e mais, treinando mais e mais, você vai se convencendo de que você é capaz. Então você vai fazendo uma mudança de crença de forma lenta e gradual. Beleza? Então as pessoas às vezes ficam bravas comigo, falam assim: "Poxa, mas como assim a pessoa para perder o medo de falar em público, ela precisa focar no emocional e menos na técnica?" É exatamente por isso, porque eu vivo os dois lados e eu sei. Eu dava treinamentos em inúmeras empresas de oratória. E eu me lembro de várias pessoas, mas de uma senhora me marcou muito, que ela disse: "Gustavo, eu tô com muito medo." Ela tinha ido já umas 3, 4 vezes no banheiro antes de começar o treinamento, não tinha nem começado o treinamento ainda. E ela estava correndo lá para ir no banheiro, morrendo de medo. E aí eu cheguei num intervalo do treinamento de oratória e falei: "Escuta, o que está acontecendo? Está tudo bem com você?" Ela me disse: "Nossa, eu tenho muito medo, eu tenho muita vergonha de falar em público. Quando eu fiquei sabendo que eu vinha para esse treinamento, eu nem dormi à noite, nossa, terrível e tal." Então, conversando com ela, eu já estava nessa pegada de investigar e de saber um pouquinho mais, de tentar descobrir da pessoa o que está acontecendo. Eu falei para ela: "E aí? Aconteceu alguma coisa na sua infância ou quando você era pequena que talvez tenha feito você sentir vergonha nesse momento?" Ela falou: "Não sei, não lembro muito bem, acho que não." E aí eu insisti um pouco mais, falei: "Me conta mais. Se você se lembrar, você me fala." Ela: "Tá bom." Foi pro intervalo e eu continuei lá, fui comer, voltei. E ela me chamou num canto antes de iniciar a aula e falou: "Lembrei, Gustavo, eu lembrei o que aconteceu." "E aí, o que aconteceu?" Ela falou: "Olha, eu tinha uns 4, 5 anos e eu fui chamada na frente da sala para escrever a letra M na lousa. Naquela época, né? A gente usava muito lousa. E aí ela disse que ela foi lá na frente escrever na lousa a letra M. E quando ela foi escrever a letra M, ela escreveu com 4 pernas. E aí todo mundo deu risada e a professora perguntou: "Por que você escreveu com 4 pernas?" E ela respondeu: "Porque o macaco tem 4 pernas." Então você já imagina que ela sofreu muito mais bullying naquele momento. A classe foi abaixo, todo mundo riu demais da cara dela. E ela simplesmente trouxe aquela memória que travava ela. Ou seja, o momento de se apresentar, o momento de estar diante de outras pessoas é um momento perigoso. O que eu preciso fazer? Eu preciso fugir. Só que normalmente, quando a gente passa por isso, a gente congela, trava. E aí o que acontece quando estamos diante desse mesmo desafio? Nos colocamos lá na frente, vamos falar para as pessoas e travamos, congelamos. Então, volta à memória do seu sistema emocional. Essa é uma história, tem inúmeras outras. Teve uma outra moça que me procurou, que ela tinha muita dificuldade de falar bem nas aulas de inglês, de se desenvolver em línguas. E a gente fez um trabalho e descobriu que também a origem da crença limitante em relação a ela, ou crença disfuncional, como você quiser chamar, ou mindset limitante, era que quando ela era pequena, ou menor, o pai dela, durante muitas vezes seguidas, fazia bullying na frente das pessoas em relação à questão física. Então falava que as pernas dela eram muito finas, falava que ela era muito magra, na frente das pessoas e dos parentes, seguidas vezes. O que acontece? Uma sala de aula é um lugar perigoso, porque tem outras pessoas que também podem fazer a mesma coisa. E no caso dela, eu descobri que ela tinha uma tia que participava da aula de inglês junto com ela. Então piorou ainda mais a questão do medo. Portanto, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: você pode fazer um curso de teatro, você pode sim fazer um curso de oratória e treinar as capacidades, mas se você não treinar o seu emocional também, você vai ter muito mais dificuldade de vencer esse medo. Então, o que acontece? O teu corpo precisa ganhar resiliência suficiente para lidar com o medo da rejeição, o medo de passar vergonha. Precisa ganhar resiliência. No momento que você não tem resiliência, você simplesmente não consegue. E aí você é tomado ou tomada por esses medos e não consegue organizar as ideias, não consegue se apresentar. Muitas vezes você sabe muito mais, você entende muito mais do negócio, você está trabalhando em algum lugar e como você tem esse medo, você não consegue se comunicar, você não consegue expor suas ideias. E as pessoas que muitas vezes sabem muito menos que você se destacam e acabam ganhando promoções, mudança de cargo, salário, etc. Então, fama, né, ou um pouco mais de destaque nas empresas.
Então é muito importante que você aprenda a treinar o seu sistema emocional, que você aprenda ferramentas que te tragam a possibilidade de se sentir um pouco mais calmo ou calma naquele momento, que você consiga lidar. Porque eu sempre digo, o frio na barriga é importante, o frio na barriga ele é bom, ele é positivo, ele me deixa alerta, ele me deixa ali no lugar, ele me deixa presente. O problema é quando é demais. Quando você tem sintomas muito sérios de medo de falar em público, como... agora me deu uma coceira danada no nariz aqui. Tô com um pó aqui perto de casa, tá uma coceira danada. Então, quando é muito forte o sintoma, você simplesmente não consegue lidar com a situação. Então, muitas pessoas falam assim, poxa, eu já fiz um monte de curso, eu já fiz isso, já fiz aquilo, e o meu medo de falar em público não foi embora. Então, eu tô te falando, ele não foi embora porque você não foi na raiz do problema, você não encontrou o evento traumático que gerou essa crença limitante para você. Ah, Gustavo, como é que você sabe isso? Porque eu fiz para mim, não pro medo de falar em público, mas para outros vários medos que eu tinha. E eu fiz isso. Então eu fiz um método você primeiro investiga, primeiro você descobre a causa, depois você usa as ferramentas corretas, aí sim você começa a criar um plano de ação baseado nesse novo momento emocional, com comportamentos e capacidades a se desenvolver como apresentadora, comunicador, comunicadora, enfim. Então funciona muito mais assim. Ah, Gustavo, funciona muito mais assim porque você está querendo vender seu peixe? Não, funciona muito mais assim porque eu vi e eu vejo até hoje isso acontecer. Ah, Gustavo, funciona para todo mundo? Nem todo mundo funciona com o mesmo método, mas as pessoas que funcionam muito rápido. Tem gente que destravou o medo de falar em público comigo, fazendo sessão comigo, em uma sessão. Quanto vale, você acha, a pessoa destravar o medo de anos de se expor e falar em público em 1 hora? Quanto vale? Na verdade, estou falando 1 hora porque é a sessão, mas ela em menos tempo. Aliás, num curso que eu tenho de medo de falar em público, eu gravei a sessão, foi sem querer. Apareceu uma pessoa que queria fazer uma sessão comigo, ela não tinha dinheiro, eu propus para ela fazer a sessão e eu poder gravar a sessão, ela topou, e essa pessoa perdeu o medo em 36 minutos, parecia que tinha sido combinado. Então, qual a minha função? O que eu estou querendo falar aqui para você? Eu estou querendo dizer para você que o que existe entre você e o teu sucesso na tua comunicação são crenças que estão bloqueando o seu novo comportamento para você se comunicar melhor. Seja você tímido ou não, seja você introvertido ou não, seja você extrovertido ou não, porque tem gente que é super extrovertido para falar com os amigos, mas na hora que tem que se apresentar, na hora que tem que ir lá na frente, tem muito medo. Então, eu tô te dizendo, é isso que está no teu caminho. Se você faz um trabalho de identificar essas crenças e principalmente identificar quais foram os possíveis eventos traumáticos que podem ter gerado esse medo de se expor, e trabalhar com as ferramentas corretas, você vai ter um salto de melhoria. Então imagina você hoje morrendo de medo falando, imagina amanhã você sem medo ou com muito menos medo, as suas ideias mais organizadas, você conseguindo pensar que técnica você vai usar, como você vai usar a sua voz, que movimentação você vai fazer, como você vai preparar a sua apresentação, porque quando a pessoa tem medo, ela vai lá, prepara, gasta um tempo danado, e quando ela vai apresentar, embanana tudo, trava e não consegue. Porque, eu já te disse, a emoção é muito mais poderosa que a razão. Então a gente precisa preparar o emocional primeiro. Primeiro você precisa mudar a sua autoimagem negativa. Então, mais uma vez, por que ajuda? Por que dá certo alguns trabalhos mais longos de oratória? Que tem cursos aí que demoram um tempão para você se formar e fazer várias coisas. Justamente por isso, porque com o tempo e com os feedbacks positivos que eles vão dando, os incentivos que eles vão dando logo no início, você vai começando a acreditar em você e você vai mudar a sua autoimagem. Sua autoimagem que era ruim começa a ficar uma autoimagem boa. E aí o seu comportamento muda. Então você vai lá na frente, não vai sentir os mesmos sintomas para gravar um vídeo, para falar em público, e você vai começar a falar muito melhor. E a primeira vez que você falar muito melhor, você vai reforçar a sua crença ainda mais. Então aquela crença gera um comportamento que gera um resultado que reforça a crença. Enquanto você não trabalhar o seu emocional, você só vai reforçar a crença de que você não consegue. Por quê? Porque você vai tentar melhorar suas capacidades
e você vai tentar se apresentar de novo e vai sentir os mesmos sintomas e vai falar, realmente eu não consigo, realmente é impossível. E você vai reforçar a sua crença negativa. Então nada melhor que você treinar primeiro o seu emocional. Eu lembrei de uma outra história. Tem uma médica amiga minha, aliás, tem um depoimento dela, se eu não me engano está no meu curso também. Ela me procurou porque ela não conseguia de jeito nenhum falar em público e ela era convidada para seminários, cursos no exterior. Ela até organizava um seminário e as pessoas chamavam ela para falar e ela não conseguia, não ia de jeito nenhum. E ela fez uma sessão. Só que, aí que eu preciso explicar para você. As pessoas que não se lembram do evento, elas têm um tempo maior de trabalho emocional para permitir que a mente e o corpo dela tragam essas memórias e que ela consiga lidar de uma forma tranquila. Tem gente que o trauma é tão forte que demora mais tempo para ela conseguir lidar com aquela sensação, lidar com aquela emoção. Mas as pessoas que já fizeram essa analogia, que já fizeram essa ligação entre o que aconteceu, que bloqueou a expressão, a fala dela, elas conseguem mais rápido, porque elas já trazem o evento que aconteceu. Então, eu posso trabalhar com isso. Então, estava falando dessa médica. Foi o caso dela. Ela trouxe um evento específico, como a menina trouxe vários eventos específicos do pai dela, como eu disse para você no vídeo. Então, ela trouxe um evento específico. No caso, o pai dela tinha um problema de alcoolismo e fez uma cena muito forte, muito vergonhosa na frente de todo mundo. Ele jogou um copo de chopp no rosto dela com 6 anos de idade, na frente de todo mundo. Então você imagina, ainda mais para as crianças. Então, Gustavo, qual é na maioria das vezes, aonde se encontra esse trauma que você encontra nas pessoas que têm medo de falar em público? Na maioria das vezes, são traumas de criança, de infância, não são traumas da fase adulta. Tem uma outra moça, porque essa médica tinha 6 anos quando isso aconteceu. Tem uma outra moça que eu atendia, que ela não conseguia falar no colégio, não conseguia se comunicar com os amigos, tinha vergonha, tinha medo de interagir, tinha que apresentar o TCC e não conseguia. E aí ela me procurou. E ela também conseguiu se lembrar de algumas coisas. E uma das coisas que ela se lembrou, que eu também me lembrei e marcou muito para mim, foi que a mãe dela, quando ela tinha 5, 6 anos, ela tinha um pouco mais de peso na época, a mãe dela foi muito grossa em relação ao momento físico dela, né? Aquela situação física. Ela era mais gordinha e a mãe dela foi muito agressiva, dizendo, olha, você é gorda como uma baleia. Agora você imagina uma criança, mulher, ouvir isso de uma mãe. Isso é muito forte, isso é muito impactante. Cobra, como que isso acontece? Então, para te explicar um pouco mais baseado na neurociência. A neurociência está comprovando a plasticidade do cérebro e existem várias pesquisas também, de vários cientistas falando sobre que os neurônios que disparam juntos permanecem juntos. Então, por que o trauma grava uma coisa tão profundamente na nossa mente? E às vezes as pessoas, mas que bobagem, falou isso, foi um trauma? Foi, para a pessoa foi muito forte, foi muito intenso, foi muito rápido, foi uma surpresa. Ela não esperava isso da mãe dela, então era muito forte para ela. O sistema dela não tinha condições de lidar com isso, então é um trauma. Basicamente isso. Então como é que o trauma funciona? Eu tenho os neurônios que disparam juntos permanecem juntos. Quando eu tenho um trauma, eu tenho um disparo muito rápido e muito forte de 2 neurônios se juntando com a mesma informação. Do perigo, do medo, do que vai acontecer naquele momento. E isso fica gravado profundamente na nossa mente. Então, por mais que eu não me lembre exatamente o que aconteceu, quando eu me coloco numa situação parecida, simplesmente parecida, ali, de me apresentar ou ter a possibilidade de ser julgado ou julgada na frente dos outros, todos os sintomas voltam. Toda a lembrança, toda a memória volta. E aí eu não consigo ter uma nova atitude, um novo comportamento. Por mais que eu tenha treinado todas as capacidades do mundo. É claro que quanto mais você treinar, mais você vai se convencer de que você pode. E é isso que o treino faz. Então as pessoas falam, melhora muito. Também melhora muito. Claro, esse é um efeito principal do treino. Mas o efeito secundário é que lentamente você vai se convencendo de que você pode, de que você é capaz. Então o que eu diria que é o melhor método de todos para fazer isso acontecer? É você começar
destravando e diminuindo esse medo, esse trauma da sua mente com as ferramentas. Eu uso EFT, eu uso hipnose, eu uso técnicas de PNL, eu uso experiência somática, que é uma técnica de traumas. Eu uso várias ferramentas que eu vou pegando segundo a necessidade do meu cliente ali para ver o que funciona melhor, para ajudar ele ou ela a mudar essa autoimagem, essa crença que gera uma emoção, que gera uma imagem negativa de si mesmo. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que essa pessoa vai conseguir ter outros comportamentos. Então, primeiro passo, identificar, principalmente se foi biográfico. Essas ferramentas funcionam muito para eventos traumáticos biográficos, do dia que você nasceu até agora. Identificar o que aconteceu, pode ser mais de um, né? E usar essas ferramentas. Então, o EFT tem formas e formas de usar, as maneiras corretas e as maneiras menos eficientes. As maneiras mais corretas e mais assertivas, elas vão na raiz do problema. Só que assim, tem gente, por exemplo, que teve trauma muito forte e que não dá para você ir direto. Não dá para você simplesmente ir lá no trauma, porque a pessoa, ela tá muito ativada ainda, ela tem muita energia traumática. Então você precisa usar outras ferramentas, dar mais recurso, ajudar ela a aumentar a panela dela, para ela aguentar, colocar mais emoção. Talvez a panela esteja muito pequena para tanta emoção. Então você vai ajudando o sistema nervoso dela, porque lembrando aqui, o sistema nervoso simpático é aquele que acelera, te deixa mais agitado, mais pronto para reagir, mais pronto para fugir, que é o que acontece no trauma, né? Agora, quando eu congelo, é como se eu estivesse mudando do acelerador para o freio e eu fico preso, eu não consigo fazer mais nada. Então eu preciso ajudar a pessoa a sair desse lugar de congelamento, que foi do trauma, para que ela consiga agir de forma diferente. E aí ela vai conseguir se expressar melhor e a gente consegue, a partir daí, fazer um planejamento para ela treinar, se desenvolver, treinar a falar no espelho, fazer uma apresentação, montar como ela monta a palestra dela ou a apresentação, como que ela faz um roteiro, como que ela organiza as ideias, quais são os ingredientes mais importantes para ela ter nessa apresentação. Então, uma apresentação com histórias é muito boa, uma apresentação que tem alguma informação de percentual, de gráficos, muito legal, conteúdo, interação, enfim, eu posso montar algo, metáforas, analogias, essas coisas são muito legais e trazem muito colorido para a sua comunicação. Além da sua comunicação não verbal, da utilização da sua voz, da pausa, do volume. Você pode aumentar e diminuir o volume, você pode criar pausas interessantes, você pode usar bastante a sua questão não verbal, movimentação. Então, tudo isso vai funcionar muito bem a partir do momento que você não tiver mais travada em relação ao medo, porque aí você vai conseguir, poxa, agora eu vou fazer isso, agora eu vou diminuir minha voz, agora eu vou aumentar o volume, agora eu vou fazer uma movimentação. Por quê? Porque a sua mente emocional e a sua mente racional estão conversando numa boa. O seu medo está deixando você falar numa boa. Está sendo possível falar numa boa, esse diálogo interno. Mas quando você está com um trauma ainda e você não trabalhou esse emocional, você tem uma voz interna que é sua inimiga. Ela fica falando que não vai dar certo, ela fica falando que da última vez não deu, porque agora não vai dar mais, porque você não sabe, porque você não é bom o suficiente, boa o suficiente, porque você não vai conseguir, vai dar tudo errado. E aí é fato que quando você acredita nisso, você vai ter um comportamento que vai estar totalmente linkado com essa crença, que vai gerar um resultado negativo, que vai reforçar a sua crença de que você não é capaz ou não bom o suficiente para falar em público. Então, o que eu queria dizer para você é isso. Foque em descobrir, em trabalhar com ferramentas que vão te ajudar a desbloquear a sua emoção negativa e a transformar a sua crença ruim em relação à sua autoimagem. Se você fizer isso, você vai acelerar muito o seu resultado, você vai ficar muito feliz de poder dar palestras, treinamentos, seminários. Essa médica que eu comentei no vídeo, ela está dando palestras, treinamentos, gravando vídeo no YouTube, no Instagram, no Stories, está voando. E é muito bom ver as pessoas se transformarem, levarem seu conhecimento, falarem com as pessoas, gerarem transformação também. Então é isso, esse vídeo, a função básica desse vídeo é falar isso para você. Cuidado com essa ideia de que você vai vencer o seu medo de falar em público de forma fácil, com pouco tempo, só usando técnicas que não são técnicas terapêuticas ou emocionais. Provavelmente não. Pode acontecer? Pode acontecer. Quem disse que não? Pode.
mas pela minha experiência de muitos anos nessa área, de ver e de atender muitas pessoas com esse tipo de problema, eu sei que funciona muito melhor quando você primeiro desbloqueia o medo com ferramentas seguras, com ferramentas bem eficientes em relação à mudança de crenças e medos, e depois você usa a capacitação, o treinamento e todas as ferramentas necessárias de um bom apresentador, que é a parte mais técnica. Isso tem um resultado maravilhoso. Então, por que eu falei isso para você? Porque às vezes em uma, duas sessões, você tem uma mudança de emoção, uma mudança de imagem, de autoimagem em relação a você mesmo, muito rápida. Eu me lembrei de uma advogada também, que foi fazer uma sessão comigo. Ela mudou tanto que ela mudou o visual mesmo depois do atendimento. Ela mudou o cabelo, ela mudou a roupa, ela mudou um monte de coisa. Assim como aquela menina que eu falei que tinha passado pelo desafio com a mãe. Então, a mudança é tão profunda quando a gente muda a crença. É isso que eu quero dizer para você. A mudança ela é tão profunda e tão rápida ao mesmo tempo quando a gente foca em mudar a crença que está ligada a um trauma, que os seus resultados vêm, ó, pum, como parece num passe de mágica. Eu já ouvi muito isso em alguns atendimentos. Caramba, o que você fez? Foi mágica? Não. É só usar as ferramentas certas e entender do cérebro. Entender como o cérebro funciona. Entender que o cérebro é plástico, ele muda muito rápido. E nós vamos aprender até o dia que a gente morre. Então, se ele tem essa capacidade, a gente consegue mudar. Consegue mudar os medos, consegue mudar os traumas, consegue transformar nosso comportamento. Espero ter contribuído para você. Se você conhece alguém que tem medo de falar em público, que tem receio de gravar vídeos, que tem dificuldade nas reuniões, que tem dificuldade de falar com mais de uma pessoa, compartilhe esse vídeo com essa pessoa também. Tenho certeza que isso vai ajudar muito quem tem medo de falar em público. Ninguém merece não soltar sua voz, ninguém merece não levar o seu recado ao mundo, ninguém merece não trazer a sua mensagem e se expor, se colocar, se comunicar. É muito legal ver as pessoas se comunicarem, se colocarem e poderem falar daquilo que elas amam, sem medo, de forma livre, espontânea, corajosa, conectada com o coração. Então, dá um like se você gostou desse vídeo, compartilha com quem você acha que vale a pena, que tem esse problema de falar em público, e comenta aqui, faz algum comentário o que você achou desse vídeo, se você quer saber mais alguma coisa. Valeu, grande abraço!